Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 2, Primavera 1. Jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. Conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva pelo repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Moza. Boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Tony Mota aqui da Rádio Assunção ao Obrigado. vivo. E eu te pergunto, Moza, o seguinte, você dá aquelas 2 partidas da semifinal, na segunda partida contra o Floresta, você fez uma mudança no seu time que manteve o Richard, o Fernando e o Lucas Lima. Para o jogo de hoje, você também modificou bastante a sua equipe, mas manteve os mesmos 3 para iniciar a partida. Por qual motivo esses 3 permaneceram? E eu te pergunto também, com a presença, né, com a chegada do Wellington, com 2 gols naquele jogo contra o Floresta. Wendel. Wendel. 2 gols naquela partida contra o Floresta e uma assistência. E hoje mais um gol, mostrando que realmente tem a presença de área, sabe fazer gols. Ele segura a titularidade para o jogo contra o Fortaleza domingo? Bom, em relação ao Richard, ao Lucas e o Fernando, o Lucas e o Fernando jogaram meio tempo só no segundo jogo do Floresta. E a posição de goleiro é uma posição mais específica, né? Então eu entendi que era melhor manter o Richard todos os jogos. E aí pensando no Fernando Lucas para o jogo de hoje, né? Então, e aí eu entendi que a equipe que fez o primeiro jogo contra o Floresta seria a equipe que iniciaria o jogo de hoje, não significa que será a mesma equipe no domingo, né? Nós precisamos entender como esses jogadores vão se recuperar amanhã e sábado, né? Até porque o nosso rival jogou 2 dias antes, né? Então eles têm 2 dias a mais de descanso e de preparação, então é importante que a gente recupere bem os jogadores, veja quem estará nas melhores condições para fazer esse primeiro jogo da final. Em relação ao Wendel, assim, eu não considero nem titular nem reserva, eu considero que ele tá contribuindo de forma bem significativa, né? Tem 2 jogos e 3 gols e uma assistência, então o jogador foi contratado para agregar no nosso time, tem contribuído bastante, o Luca também do seu jeito, são características diferentes, então nós vamos sempre escolher a equipe baseada no adversário, e nesse caso específico vamos escolher a equipe baseada nas condições físicas dos nossos atletas. Até porque o jogo hoje acabou exigindo mais do que assim, os primeiros 30 minutos que nós fizemos foram talvez os melhores 30 minutos até agora do ano, e nós poderíamos ter matado já o jogo nesses primeiros 30 minutos, onde nós tivemos pelo menos 4 chances importantes de gol, né? Moza, aqui ó, Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte, Placar Nordeste Placa TV, boa noite para você. Boa noite. Eu queria que você acabou de comentar sobre os 30 minutos que, na sua opinião, foram melhores do Ceará, né? E foi realmente de muito volume, né? Eu queria entender, claro que um jogo contra o Primavera pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, tem características diferentes de um jogo contra o Fortaleza, mas quais são os perigos de você ter um grande volume ofensivo e não ter tanta efetividade pensando num jogo de clássico, né? Claro que o volume ofensivo você com certeza sai muito satisfeito, mas a questão da efetividade também é um ponto, porque naturalmente você poderia ter feito 2-0, 3-0 ali com meia hora e ter descansado alguns dos principais jogadores. Eu queria que você falasse também sobre Melk, né? É claro que é um pouco chover no molhado, porque é um jogador de muita qualidade, mas como é que o Moza trabalha para lapidar esse jovem, para que ele entenda que em alguns momentos vai ter mais minutagem, em outros jogos não tanto? Como é que você entende a maturação desse jovem, que é uma das grandes joias aí da base do Ceará? Em relação assim, nós estamos criando e de maneira significativa, assim, hoje de novo, né? Nós tivemos um volume ofensivo importante, um controle grande nos primeiros 30, 35 minutos, e era natural que nós não conseguíssemos manter esse nível, né, de volume, de ímpeto, que é natural, né? Até porque assim, nós enfrentamos um adversário que vem do Campeonato Paulista, que são jogos que exigem bastante deles também, então era um adversário difícil, mas eu saio bem satisfeito, assim, normalmente quando a gente cria essas situações, na maioria das vezes nós vamos fazer mais gols, acredito eu, né? Até porque o campeonato estadual comprova isso, né? Mas eu ficaria preocupado se nós não criássemos situações de gol, né? O fato de nós criarmos me deixa bem satisfeito, e aí fazer os ajustes, os treinos de refino ali, os detalhes ali para poder ser mais efetivo, assim. Mas eu fiquei bem satisfeito com os primeiros 30 minutos. Em relação ao Melk, cabe a mim, a nós
comissão técnica continuar o processo de evolução, porque eu entendo que um jogador de 30, 32, 35 anos, ele pode continuar evoluindo, né? Porque ainda mais hoje, né, que com toda a tecnologia que tem para os atletas, eles estão tendo carreiras muito mais longas, né? E ainda bem que é assim, né? E o jogador mais experiente, ele pode continuar evoluindo, que dirá um menino de 20, né? Então, assim, o Melk é um jogador extremamente talentoso, e aí ele tem que sempre colocar o talento dele à disposição do time, porque eu entendo que o futebol é um jogo coletivo, né? Então, e ele tem feito muito bem isso daí, né? A jogada do gol do Wendel é uma jogada, assim, bonita do Melk, né? Ele dribla por dentro, ele deixa o Wendel numa condição importante de finalização, né? Então, mais uma opção que a gente ganha. Eu entendo que futebol não tem idade, assim, para você jogar, né? E aí ele vai estar brigando pelo espaço dele, como todos os outros. Então, é um jogador a mais que a gente tem e que pode contribuir bastante. Tudo bem, moço? Aqui, Pedro Boa Pinheiro da Mancha. Boa noite. Parabéns pela classificação e pela vitória. Obrigado. Eu queria já falar um pouquinho do clássico, porque você sempre frisou muito que pensa jogo a jogo. Você sempre falou da importância dessa decisão de hoje, conseguiu a classificação. Como isso também anima para um clássico rei, uma final, primeira partida da final do Campeonato Cearense, como isso é importante para o anímico dos seus atletas? É determinante, assim, nosso objetivo, tanto é que depois do jogo do Floresta, eu teve algumas perguntas relacionadas ao clássico, eu em nenhum momento quis responder sobre o clássico, porque nós tínhamos uma final na quinta, e como foi, esses jogos únicos, assim, eles são muito duros, né, porque às vezes pode acontecer de você não estar numa noite muito inspirada, o adversário acerta uma bola, enfim, então são jogos realmente difíceis, né. Mentalmente difícil, assim, graças a Deus nós nos preparamos bem, os jogadores se prepararam, encararam esse jogo como uma final como realmente foi, então estão de parabéns pela forma que eles construíram a vitória, e agora nós temos 2 dias para descansar e recuperar as nossas energias para fazer o primeiro jogo da final, e o fato de ser um clássico, com certeza nós vamos chegar preparados e com energia para fazer esse primeiro jogo. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria te perguntar um pouquinho sobre o processo de construção do seu time. Você que teve Neto Moura no Mirassol, o Alisson no Curitiba, agora com o Zanocelo fazendo esse papel que você gosta de construir, esse passe mais vertical. E aí o time no segundo tempo não voltou tão bem, acredito que você ficou um pouco irritado, já chamou 3 para mudar, e aí colocou o Richarlison. Queria te perguntar, você falou na coletiva anterior um pouco sobre o Richarlison, mas quais são as características que o credenciam a sempre estar tendo a oportunidade, quando eu vejo que dentro do seu modelo de jogo, o João Gabriel também poderia se encaixar pela característica, né? Um jogador mais solto. Às vezes eu sinto um pouquinho que o Richarlison trava o processo de construção e acaba que o seu time não consegue sair com tanta facilidade como sai normalmente. O fato de nós estarmos muitas vezes com os volantes lado a lado, e o Richarlison é um jogador extremamente assertivo, assim, o nível de assertividade dele é grande, conhece, domina a posição, e ele e o Zanocelo acabam se complementando bem, por isso a escolha pelo Richarlison, né? E pelo jogo que ele tinha feito contra o Floresta, na minha opinião, foi um dos destaques do jogo contra o Floresta. Então, e eu entendo que quando nós colocamos os 2 volantes lado a lado, o Richarlison é bem efetivo, assim. Acabou que nós não conseguimos manter o nível no segundo tempo do primeiro, pelo fato do Lucas ter cansado. O Lucas acabou ganhando até o melhor em campo, justamente, né? Porque o primeiro tempo as principais ações passam pelo pé dele. Acabou que ele cansou, e aí nós tivemos que fazer os ajustes necessários, as trocas necessárias, né? Mas em relação ao Richard especificamente, é por causa disso. O fato de ter o Zanocelo e ele lado a lado, um complementa bem o outro, e o nível de assertividade do Richard é bem alta, né? Por isso que eu optei por os 2 jogarem juntos. Moza, boa noite. Boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha. Satisfação falar contigo novamente. Igualmente. O time alvinegro hoje, mais uma vez, conseguiu ter aquele desgaste físico, né? Faltando 3 jogos aí para o jogo contra o Fortaleza. Na entrevista coletiva de ontem, o Éder tinha falado o quanto que esse jogo poderia influenciar na primeira final do campeonato estadual. E aí eu queria perguntar para você, o quanto que essa vitória, essa classificação na Copa do Brasil influencia no anímico para o jogo contra o Fortaleza, e tendo em vista que 2 atletas que entraram no segundo tempo também estão pedindo passagem, o Melk e o Wendel Silva? Boa noite.
Eu colocaria o Matheus também, né? O Matheusinho também é um jogador que vem entrando muito bem nos jogos, né? Aproveitou muito bem a oportunidade contra o Floresta no último jogo. Assim, eu entendo que todos os jogadores estão aptos para jogar, né? Então, por isso que eu coloquei, eu utilizei praticamente todos os jogadores, né? Eu utilizei todos os jogadores no estadual justamente para deixá-los no nível que eu sabia que ia exigir nessa semana, né? A gente está vindo numa semana, nós enfrentamos o Floresta, hoje o Primavera, e temos o primeiro jogo da final. Sabia que ia ser uma semana de um desgaste grande e era importante que todos jogassem e estivessem prontos para serem utilizados. E nós conseguimos fazer isso bem. Em relação o jogo hoje era determinante para nós em termos de permanecer na competição, que é uma competição que nós temos ambição nela. Financeiramente para o clube, porque é uma competição extremamente rentável para o clube, e a preparação, você ir para o primeiro jogo de final com uma vitória da forma que nós construímos, ela te dá energia, né? E nós temos que, apesar do nosso rival ter 2 dias a mais de descanso, nós vamos buscar energia dentro para poder nos preparar para domingo. E o fato de ser um clássico e ser o primeiro jogo de uma final, com certeza os nossos jogadores vão chegar prontos para jogar. E eu tenho hoje a possibilidade, pelo fato de ter rodado bem o time, eu tenho a possibilidade de fazer algumas trocas para domingo. Nós vamos analisar de maneira fria, assim, para poder entender. Nós também não sabemos se o Fortaleza vai jogar com 3 zagueiros, se o Fortaleza vai jogar com uma linha de 4. Nós precisamos entender também a forma que o nosso adversário vai jogar e aí sim escolher os 11 que fisicamente estarão mais aptos para iniciar domingo. Boa noite, Moza. Gabriel Alves, da Rádio Expresso FM. Parabéns pela classificação. Obrigado. Satisfação falar contigo pela primeira vez. Moza, eu queria que você falasse sobre o setor de ataque da equipe do Ceará nos últimos 3 jogos. O Vozão tem 9 gols, contando com esse. Um ataque muito versátil da equipe do Ceará, com vários jogadores fazendo gols. O Ceará perdeu o Vina, que era o artilheiro do Vozão na temporada. E eu queria que você falasse sobre essa eficácia do Ceará no setor ofensivo e como isso pode ser determinante para o jogo contra o Fortaleza, já que o único jogo que o Vozão não marcou gols nos últimos jogos foi contra o Leão do Pici. Boa noite. Boa noite. Normalmente os clássicos eles são jogos mais truncados e com menos oportunidades que normalmente acontecem no jogo, né? Assim, o nosso ataque ele vem criando, e eu entendo o ataque, a equipe como um todo, ela vem criando de maneira significativa. A gente vem fazendo os gols. Hoje, até no primeiro tempo, eu confesso que nós poderíamos ter feito mais de um gol, né? E ter praticamente consolidado a classificação já no primeiro tempo. Infelizmente não fizemos, porém criamos as chances para fazer. E qual que é o desafio agora? No clássico ter o mesmo volume ofensivo, criar as nossas chances, neutralizar o adversário, que é uma coisa importante também, oferecer o menos possível ao adversário. Cuidar dos detalhes, porque normalmente esses jogos são decididos nos detalhes, né? Então é importante essa nossa preparação, o descanso, a preparação, o treinamento praticamente vai ser muito mais em relação a vídeos do que o campo propriamente, porque no domingo a gente já joga, né? Então, enfim, mas nós vamos chegar preparados para esse jogo, eu não tenho a menor dúvida. Boa noite, Moza. Boa noite. Queiroz, futebolês. Moza, eu queria que você falasse da importância desse jogo, voltado para uma questão que eu vi na semana, né? Todos os jogadores que falaram o quanto essa partida era importante para o ano do Ceará, para a temporada, permanecer na Copa do Brasil, classificar, seguir em frente, né? Quando talvez a mente do torcedor tivesse muito voltada para o clássico, né? É uma decisão de estadual e é um clássico rei, mas percebi nos jogadores sempre apontando a importância desse jogo antes de pensar no clássico. Então eu queria que você falasse sobre isso, o que é o tamanho dessa importância, já que o Ceará está, sim, classificado, vai para a terceira fase da Copa do Brasil, e tocasse no ponto desse Clássico Rei de domingo. Enquanto você falou, o Ceará vai ter 2 dias a menos de descanso do que o seu adversário. Como é possível chegar lá sem fisicamente estar abaixo do seu adversário? Principalmente nesse tipo de jogo, a gente nota que ali na reta final dos jogos, 15, 20 minutos, o time que teve menor período de preparação, né, que teve menor tempo de descanso, ele acaba sofrendo. Como fazer com que isso não aconteça? Assim, nós vamos... eu entendo que se nós
assim, fisicamente, talvez, o fato de jogar 2 dias depois, mas mentalmente nós temos um grupo bem forte, assim, jogadores comprometidos, tenho certeza absoluta que nós vamos chegar no nível físico deles também. De verdade, assim, eu não me preocupo, senão seria, assim, eu usaria até como muleta e não é do meu perfil. Então eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar, apesar de ter 2 dias a menos, nós vamos chegar no nosso melhor nível, assim, vamos competir, na acepção da palavra, vamos estar preparados pro clássico, para esse primeiro jogo da final. E a tua primeira pergunta eu esqueci, desculpa. A importância da Copa do Brasil, assim, ela é muito... Eu tive já uma experiência no passado de ter saído na primeira fase e é duro, assim, porque você é o favorito, você enfrenta um adversário que é o franco atirador, que às vezes vem jogar por uma bola, é um jogo perigoso. Então nós redobramos a nossa atenção em relação a esse jogo, porque nós sabíamos que ele era realmente muito importante. E dessa primeira fase, talvez nós que enfrentamos um dos adversários mais difíceis, porque o fato do Primavera jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista, e eu já tive a oportunidade de disputar o Campeonato Paulista, e posso garantir para vocês que é um campeonato extremamente duro. Eles são equipes que estão acostumadas a jogar com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com o Red Bull. Então, o fato deles enfrentar essas equipes, eles chegaram num nível físico e mental de competição importante. Então, nós sabíamos que ia ser um jogo duro. Então, eu saio satisfeito pela forma que nós conquistamos a vitória, pela classificação, né? E agora é descansar esses próximos 2 dias aí para essa final, né? Nós temos a oportunidade de jogar mais um jogo decisivo. Chegam na final as 2 melhores equipes, né? Então é importante agora nós descansarmos e nos prepararmos para domingo. Aqui, professor. Boa noite, o Eduardo do Futebora. Eu sinto que o Ceará nos últimos anos ele sentia falta de um jogador como o Juan Alano, que encontra aquela bola entre as linhas, que tem aquele passe decisivo. E a gente está chegando no Clássico Rei, numa final que é um jogo que é decidido nos detalhes, como você já falou. Queria saber a importância de um jogador com as características do Juan Alano para uma partida como essa. Queria que você falasse sobre ele. E também sobre o Matheus Araújo, que ele está em processo de transição, se a gente pode ver ele em campo nas próximas finais aí. Você citou o Juan Alano e o Matheus Araújo, são características bem parecidas, né? Eu colocaria o Melk e o Vina também nesse contexto aí, porque são jogadores que têm facilidade de jogar próximo da última linha do adversário, jogar nas costas dos volantes, e contribuem bastante para a gente, assim, cada um com a sua característica. Então, em relação ao Matheus, ele já começou o processo de transição, então a gente espera que ele esteja apto para domingo, se não para esse para o próximo. O Vina, nós temos esperança também de tê-lo, se não nesse primeiro jogo, no próximo. E aí é o dia a dia que vai dizer a condição de cada um deles, né? Então, mas nós estamos otimistas em relação à recuperação desses atletas. Assim, isso me dá um leque de possibilidades de utilizá-los inclusive juntos, assim, né? Porque são jogadores que, apesar de jogarem praticamente na mesma posição, têm características diferentes. Então, me dá a possibilidade de, inclusive, em algum momento, utilizá-los, não óbvio que os 4 juntos, mas 3 dos 4, 3 juntos podem jogar, com certeza. Beleza, professor. Fechou? Muito obrigado. Valeu, Muito pessoal. obrigado a todos. Boa noite.